Relicário, um encontro para a vida, por Tales Mileto. Introdução. Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo, devoram o meu sentido. Eu já não me importo comigo. Existem várias versões de como eu conheci Selene. A que eu mais gosto foi na infância. Muito antes que os nossos pelos pubianos começassem a aparecer ou que hormônios dominassem nossos ossos e carnes. Éramos seres pequenos e muito bem comportados, como os nossos primeiros uniformes de guerra indo para a escola, infelizes, andando de mãos dadas, de cabeça baixa e olhando os detalhes escondidos no deserto camuflado de chão à nossa frente. Era incrível como o roteiro destas lembranças era idêntico ao de algum filme qualquer norte-americano, em que o mocinho, no caso eu, estava aprisionado dentro de uma camisa social branca, por dentro da calça preta e também social, e uma gravata pequena vermelha, enquanto Selene fantasiava-se com meias brancas 3/4, saia de pregas, camisa social branca por dentro da saia, suspensórios, gravata com 3 listras e sapatilhas pretas. Era incrível como a vida começava a ganhar cores quando o sol refletia naqueles cabelos negros. O tempo podia parar para eu olhar aquela imagem que ganhava cores como uma passagem do outono para a primavera. Era magia, um poder maior e mais forte do que qualquer vagina excedeu sobre a minha pessoa. Naquela época em que eu contava os hormônios nos dedos das mãos e não me sentia incomodado com os problemas do mundo. Os mesmos de hoje: fome, guerra, corrupção, violência, conservadorismo. Exceto por uma coisa que sempre afetou o meu mundo: a versão verdadeira da história. Capítulo 1. Relicário. É uma índia com colar. A tarde linda que não quer se pôr, dançam as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem um ar de que cor? Apenas algumas latas de cerveja a serem sorvidas em uma tarde quente, que logo viria a se tornar uma fria noite de sábado. 4 de abril de 2014. Mas para Selene, responsável pela proeza de secar uma lata após a outra, entre um cigarro e outro, naquela tarde que logo vestiria seu véu negro para se tornar noite, significava sua liberdade. Mesmo que soubesse que os olhos alheios fosse apenas mais uma inconsequência, como todas as loucuras são inconsequentes para quem não as comete. Lá estava ela, ali, sentada, no canto. Um canto qualquer, no canto da sala. Lá estava ela, a quase 500 quilômetros de casa, da casa dos seus pais. Lá estava ela cursando a Universidade Federal. As informações eram muitas, as opiniões a respeito de sua vinda àquela casa também. Talvez fosse apenas o destino que a levara para lá. Talvez fosse a busca pela liberdade além da cerveja, a procura da chave que estava na janela, na luz do sol da janela, ou apenas pelo tesão que toma conta de nós nessa idade, 20 e poucos anos, e que a fez perder as contas de quantas pedras de asfalto tem da casa de seus pais até aquela casa. Tudo isso para tentar ter em seus braços a sua infância, ou melhor, sua amiga de infância. Princesa de um castelo de areia, Selene havia herdado o amargo do tempo, o preto e branco do presente, que encobriam as cores e o doce da sua infância. O tempo passou e os sapatos de cristal já não cabiam mais em seus pés, que descalça era responsável por sujar de barro o vestido real, ao correr, brincar e rolar na grama. Selene era rodeada de animais, era parte deles. Eram os cachorros nas coleiras, os gatos deitados nas camas, os patos nos lagos, os peixes nos aquários, as formigas nas trilhas das calçadas e os ratos nos bueiros. Selene era tudo o que ela quisesse ser, menos sociável. Era uma estrela solitária, suficiente de si. O mundo não se moldava a Selene e ela não se moldava a ele. Mas os dias de astro ficavam para trás quando os cachos cor de cenoura a faziam correr pelas ruas. A se enturmar com as turmas, na escola, na igreja, na rua, eram o querer. Aqueles cachos eram o seu querer, que contrariava o querer ficar longe das pessoas para ficar perto da dona dos cachos. O
Os traços finos não eram comuns na ponta da pena que desenhava faces ocidentais, lembrando o rosto de uma índia fake hollywoodiana, interpretando de forma bonita pessoas mortas ou exiladas da sua terra. Vestindo uma calça florida, camisa branca que estampava o rosto do cantor David Bowie, coturno, maquiagem em preto e branco, os cabelos negros combinados com um humor tímido, ausência de sorriso e olhar penetrante. Tudo dava a Selene ares de mortícia. Aumentava mais o ar de mistério em volta daquela desconhecida no canto da sala. Aquele local, o canto da sala do amigo de sua amiga, parecia mais um altar de igreja, distante, frio e solitário, não sendo o lugar ideal para descobrir ou ser descoberta por alguém. E apesar de ter cruzado quase 500 quilômetros, deixava no ar o sentimento de não estar aberta a descobertas. Maíra, a tal amiga de infância, a dona dos cachos de cenoura, era o único elo entre ela e o restante da sala. Talvez fosse a única pessoa naquele manicômio que oferecesse alguma segurança e que possivelmente entenderia o seu papo e ideias, ou ao menos fingiria tentar. Não sendo sincera a ponto de dividir com ela o que via como a verdade, coisas que apenas velhas, verdadeiras amizades são capazes de proporcionar ao coração sem chaves. Talvez a chave para a janela de Selene fosse Maíra, uma chave de 1,60 m que era reduzida pelos belos seios, empinados e em ponto para serem devorados pelos olhos alheios naquela sala a olharem para aquele decote. Bunda e coxas roliças debaixo da calça legging e uma pele que uma hora era leite, outra um mel, e transformavam Maíra não apenas em um objeto de desejo, mas em uma deusa para aqueles loucos vagabundos, que habitavam o cômodo da casa sonhando em virar o sábado para o domingo no Monte Olimpo do amor que fica entre suas pernas. Poetas, músicos, idealistas, sonhadores, formadores de opinião, esquerdistas, budistas, umbandistas, ateus e malandros formavam os loucos vagabundos, que nada mais eram do que jovens inconsequentes, bastardos de um mundo sem lei, e pais de atitudes e ideias marginais, delinquentes, baderneiros, que dão vida e iluminam uma esfera, que rodam em volta do sol, implorando um pouco de luz, deixando a monotonia para os antepassados dos antepassados e iluminando a escuridão forçada, reacionária e conservadora dos jovens velhos seres humanos. Esbanjando toda a sua malandragem com um sorriso em que seus dentes se confundiam com a sua malícia, Július era um dos personagens mais ativos na sala naquela tarde e transformava qualquer simpatia ou gesto de bondade humana em puro chaveco. Július era um malandro à moda antiga. Com apenas 23 anos, ele já era pai de 2 filhos com 2 mulheres diferentes. Ele se achava enólogo e via o corpo da mulher como uma garrafa de vinho, sem medo de ser machista, degustando cada parte do corpo das meninas que caíam em seu papo. Era aquele tipo de humano que nasce com um DNA privilegiado de quem veio a este mundo para dominar a arte de ser vagabundo e se orgulhar de ser quem ele é. Sem emprego fixo, sem profissão definida, sem máscaras, sem frescura, sem lenço e sem documento. Július foi o meu primeiro elo com o grupo. Nós éramos vizinhos da adolescência. Eu, 2 anos mais velho, me sentia como um aprendiz ao ficar ali sentado na calçada, após jogar bola, ouvindo suas mentiras sobre as mulheres enquanto a lua vinha empurrar o sol e as estrelas transformavam o céu em um tapete para Július transformar a rua em sua sala de aula, onde ele era o professor e eu o aluno que aprendia sobre a principal virtude do mundo, a mentira. Enquanto Július dava mais um trago na garrafa de vodka, em outro canto da sala, um sujeito totalmente oposto a Július e aos outros 7 bilhões de habitantes neste planeta, contraditório como qualquer ser humano que respire, uma mistura de nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, monóxido de nitrogênio, criptônio, metano, hidrogênio, protóxido de nitrogênio, xenônio, dióxido de nitrogênio, ozônio e radônio,
Kim exagerava na arte da contradição, e sendo tão contraditório que até a contradição se contradizia. Tentando mais uma vez contradizer as normas de qualquer casa de uma família comum, Kim estava a bolar, mesmo que escondido, um baseado, querendo desafiar o dono da casa, Mr. Mojo Rising, um senhor bem apessoado, com cerca de 50 anos, que mesmo barrigudo andava sempre sem camisa e costumava dar aulas de como todo anfitrião deveria ser, esbanjando simpatia, transformando os visitantes em piadas e o principal, não se passavam 5 minutos sem que ele levasse uma rodada de cerveja para a sala, mas não aceitava a cannabis sativa em sua casa. Desafiar ou contradizer alguém, mesmo que esse alguém fosse ele, e mesmo que parecesse bobo, e era, para Kim era excitante. Tanto que anos mais tarde, aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, que dormia nos acampamentos do MST, Movimento Sem Terra. Organizava passeatas e participava de manifestações da USP, Universidade de São Paulo. Viria a ter um casamento heterossexual, após anos flertando com a homoafetividade e desafiando a sociedade. Foi de revolucionário a um homem morto aos 30 anos. Pai de família, que renegou durante muito tempo a fortuna do seu pai, carros, celulares e até Coca-Cola, mas que vivia uma vida boa financeiramente, mesmo sendo professor da rede estadual. Todo o carisma do Mr. Mojo Rising durante aquela tarde ajudava a dar mais liberdade a Selene. Não a que as pessoas presentes queriam dar, mas a liberdade que ela precisava. De repente, aquela sala começou a esvaziar. As pessoas que ali estavam, com exceção de Selene, foram pouco a pouco mudando seu foco para a cozinha, onde havia algumas tigelas de amendoim misturadas com cinzeiros em cima da mesa. Naquele instante, só habitavam aquele cômodo algumas latas de cervejas vazias, a televisão, que vinculava um programa de música, e Selene. Vendo aquela cena, foi inevitável que Maíra se lembrasse de Selene quando elas eram apenas 2 pontos sem importância no texto da vida, e que a vida parecia não ser tão cruel, pelo menos não na infância delas, onde elas se conheceram, ainda pequenas, e pensavam em girar o mundo, era girar em volta de suas casas, ambas vestidas de branco, com sorrisos e olhares inocentes, correndo uma atrás da outra. Mas dessa vez, parecia que Selene preferia correr sozinha em um mundo diferente e solitário. Notando isso, Maíra pediu a uma pessoa de sua confiança, Clara, que fosse fazer companhia a ela. Maíra podia ter feito companhia a Selene, mas ela queria tentar enturmá-la. Além de saber que retirar-se de uma roda de conversas para ser exclusiva de Selene poderia confirmar a visão que as pessoas estavam tendo de sua amiga, a de uma pessoa antissocial. Clara parecia a pessoa menos indicada para isso naquela casa, talvez a menos indicada no mundo, além de ser a mais irresponsável do mundo. Clara não estava nem aí com os outros, ou pelo menos não o suficiente para levá-los a sério. Por outro lado, ela tinha uma característica que levou Maíra a fazer aquele pedido: a simpatia. Não existia um ser no planeta que fosse capaz de negar a simpatia de Clara, que transformava sua irresponsabilidade e desapego em características fundamentais para fazer novas amizades. Ao voltar para a sala, Clara tinha apenas um objetivo: conseguir entreter Selene, ou quem sabe, seduzir Selene, ou os dois, julgado fácil por ela, mas que ao tempo demonstraria ser uma missão ingrata. Com as pernas juntas, Selene continuava sentada de forma bem encolhida na sala, um pouco inclinada para a mesa de centro, onde estavam sua lata de cerveja e o cinzeiro, enquanto mantinha o seu braço deslocado no alto, segurando em sua mão direita um cigarro Marlboro Gold, enquanto Clara sentou-se ao seu lado e disse: "Controles de solo para Major Tom", traduzindo a primeira frase da música Space Oddity, de David Bowie, o mesmo Bowie da camiseta de Selene, e com um sorriso malicioso,
uma de suas armas para tentar cativar e tentar puxar assunto. A abordagem inesperada e criativa de Clara chamou a atenção de Selene, que voltou seus olhos para Clara e abriu um sorriso sem graça, mas não abriu seu coração à simpatia da única pessoa que lhe fazia companhia naquela sala. Existe uma qualidade em Clara que não é dúbia, a sua lealdade às pessoas. No caso, a Maíra e a sua palavra dada a ela, isso era sua arma para combater a indiferença disfarçada de Selene, que assim como de Major Tom, com um controle de solo, na mesma música que ela utilizou, não a assustava ou mudavam seus planos de ser amiga de Selene. Com otimismo naturalmente alcoolizado, Clara mais uma vez investiu na sua simpatia inconsequente contra a marra e antipatia aparente de Selene, com uma metralhadora de perguntas miradas por seu sorriso debochado e sua curiosidade frenética de saber de tudo de forma imediata. Me fale mais sobre você. Como é a sua vida na universidade? Como são as pessoas lá? Como é você por debaixo dessa cara fechada? Duvido que seu rosto seja sempre assim. Vendo aquela cena de longe, Maíra enxergava indiferença e frieza no que tinha exposto Clara. Não havia passado por sua cabeça que o tempo havia mudado tanto Selene, ou melhor, seu coração, de forma que a tornasse uma pedra de gelo ao ter contato com um desconhecido ou que ela fechasse a porta na cara de quem não despertasse seu interesse logo de imediato. Enquanto Maíra se omitia, observava de longe Clara, que saía de cabeça baixa, cansada de ser ignorada e irritada pelo que ela julgava ser nariz empinado de Selene. Para Clara, Selene achou que sua aproximação tinha segundas intenções, o que não estava errado. A impressão que Clara ficou foi que ela tinha um ego inflado. Enquanto as pessoas que estavam na casa começavam a duvidar se a companhia de Selene seria uma boa ideia, ninguém sabia qual era a melhor forma de dizer a Maíra de que a sua amiga já não era mais bem-vinda entre eles e preferiam seguir os planos traçados para o sábado à noite. O destino? A festa.